Em noite escura e chuvosa, Juliana encontrou-se em um dilema. Já passava da meia-noite e ela acabara de terminar seus relatórios após um exaustivo dia de trabalho cheio de intermináveis reuniões de negócio. Precisava voltar para casa e, como não gostava de dirigir em dias chuvosos, sempre voltava de ônibus. Contudo, não prestou atenção ao horário e perdeu o último do dia. Não havia outra opção a não ser dirigir debaixo daquela chuva, mesmo não gostando. Como queria chegar logo, optou pelo caminho mais curto. O problema dele é que passava no meio de um enorme cemitério. Sim, na cidade havia um cemitério muito grande que precisou ser separado em duas partes para que uma avenida fosse construída e assim as pessoas pudessem chegar a determinados pontos da cidade mais rápido e também evitar o congestionamento em outras vias. Sem opções disponíveis, decidiu dirigir pela estrada sinuosa, pois estava determinada a alcançar a segurança de sua casa o mais rápido possível. Assim seguiu seu caminho. A chuva era forte e precisou ir devagar. Quando Juliana estava passando em frente ao cemitério, seu carro começou a falhar e simplesmente parou em frente aos portões que havia em ambos os lados. Começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha, mas não havia nada a ser feito, a não ser esperar que alguém passasse por ali e a ajudasse. Embora fosse noite e estivesse chovendo, aquela rua era bem iluminada e possibilitava enxergar, e nesse fato ela confiava, pois o carro estava parado no meio da pista. Pela janela via a chuva cair em gotas pesadas sobre as lápides de pedra e nas árvores sinistras que cercavam o lugar. As árvores pareciam espectros, seus galhos retorcidos como mãos esqueléticas se estendendo para o céu negro. Passado algum tempo, a chuva cessou e tal fato permitiu que ela enxergasse melhor ao seu redor. Enquanto observava as fileiras de sepulturas, notou que existiam velas acesas em algumas delas. Isso a surpreendeu, já que era uma noite chuvosa e até poucos minutos a chuva era muito forte. Cada vela emitia uma luz forte e trêmula que lançava sombras assustadoras sobre as lápides. Juliana se sentiu como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Decidiu que era melhor deixar o carro ali e seguir para sua casa a pé. Pegou sua bolsa e apertou o passo, tentando ignorar a sensação de inquietação que a dominava. Mas, à medida que avançava pela rua, os murmúrios do vento pareciam se transformar em lamentos. Era como se as almas dos mortos estivessem tentando se comunicar com ela. Continuou avançando, determinada a passar o cemitério o mais rápido possível. Mas, à medida que caminhava, os sussurros se tornavam mais audíveis. Podia jurar que ouvia vozes sussurrando seu nome, chamando-a de maneira arrepiante. Em meio à escuridão, viu algo que a fez parar abruptamente. Na extremidade onde os muros do cemitério terminavam, próximo a uma árvore, estava uma figura encapuzada, de pé em cima de um jazigo. Não conseguia ver o rosto da figura, apenas a capa escura e ondulante que a envolvia. "Quem está aí?" gritou tentando manter a calma, embora seu coração estivesse acelerado. A figura encapuzada não respondeu, mas começou a se mover pelo ar em direção a ela de maneira lenta e sinistra. Cada movimento que dava fazia um som arrastado e inumano, como se estivesse arrastando algo pesado consigo. O pânico tomou conta dela e se virou para correr. Mas, assim que começou a correr, percebeu que algo estava errado, pois corria pelos corredores entre os túmulos e não sabia como nem quando tinha entrado lá. O pior é que não encontrava a saída, e a cada passo, parecia correr mais fundo nele. Era como se o cemitério estivesse se estendendo, esticando-se para prendê-la. Juliana olhou para trás e viu a figura encapuzada se aproximando cada vez mais e mais. Seus sussurros se tornaram risadas cruéis e assustadoras. Sentia que estava presa, incapaz de escapar daquele lugar terrível. Com o desespero crescendo dentro dela, percebeu que sua única esperança era encontrar uma maneira de escapar das garras do cemitério. Lembrou-se de uma história que lera sobre cemitérios assombrados e de um ritual que poderia libertar almas atormentadas. Tremendo de medo,
tentou desesperadamente se recordar das palavras escritas no livro, sem se recordar ao certo ou mesmo saber o que significavam as palavras que pretendia pronunciar. Simplesmente parou diante de uma lápide antiga e ornamentada, que tinha algumas inscrições com palavras escritas em uma língua que ela não reconhecia. Sem alternativas, começou a recitar as palavras estranhas gravadas na lápide. À medida que as pronunciava, o chão começou a tremer sob seus pés e uma névoa escura e espessa começou a se formar ao seu redor. A figura encapuzada se aproximou mais rápido, agora a apenas alguns passos de distância. Parecia estar furiosa com o que ela estava fazendo. Aos poucos, os sons começaram a mudar. Ouvia vozes distantes e suspiros angustiados. Então, luzes fracas começaram a surgir ao redor dela, revelando uma paisagem macabra e surreal. O lugar era algum tipo de cemitério, mas muito diferente do lugar que tinha acabado de deixar. E as árvores esqueléticas estendiam seus galhos retorcidos para o céu. A lua, grande e vermelha, pairava sobre o horizonte, lançando uma luz sombria sobre a paisagem. O que mais a assustou foram as figuras que se moviam entre as sepulturas. Eram sombras, mas não as sombras comuns que qualquer objeto projetaria. Eram sombras vivas, espreitando nas profundezas daquele lugar maldito. Juliana tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Estava paralisada de terror enquanto as sombras se aproximavam dela, seus olhos vazios fixos nela. As sombras a cercaram, fechando-se cada vez mais. Juliana podia sentir seu frio toque, como se estivessem tentando puxar sua alma para o abismo. Ela lutou desesperadamente em sua mente procurando uma saída. A mesma espécie de névoa que a envolveu anteriormente voltou a envolvê-la e as sombras recuaram. De repente, a escuridão ao seu redor começou a desaparecer, dissipando-se como fumaça. As sombras soltaram gritos agonizantes e desapareceram completamente. Quando a escuridão finalmente desapareceu por completo, percebeu que tinha voltado para o cemitério original e agora ouvia batidas e barulhos que não conseguia distinguir o que era nem de onde vinham. Um forte barulho de portas sendo abertas abruptamente e fechadas em seguida a fizeram olhar em direção ao local de onde os barulhos vinham e percebeu que já não estava no cemitério. Na verdade, nunca tinha estado lá, nem ao menos passado por aquela rua. Ali dentro de seu carro no estacionamento e com o terror ainda pulsando em seu coração, Juliana percebeu que tudo não passara de um pesadelo que trouxe à tona o medo que tinha daquele cemitério. Porém, era um pesadelo horrível, uma jornada além da morte que a assombraria pelo resto de sua vida.